Boa tarde, estamos aqui para a nossa nona live, hoje com a convidada também muito especial, que eu já vou chamar aqui para vocês conhecerem o que ela traz de bom para compartilhar conosco, tá? Um instantinho só. Vamos ver. Só um instante. Já convidando a Dalci. Pronto, convite feito. A Cláudia já está aqui. O Evanilton também, a Ivete, todo mundo já está por aqui. A gente aguardando, né? Para começarmos essa live de hoje, que ela é bem significativa. Ela traz uma história que nos faz refletir bastante sobre nossas perdas, sobre nossas dores e sobre tudo que pode ser transformado em amor na nossa vida, tá? Só um pouquinho. Boa tarde, Ivete. Boa tarde, Clau. Vamos ver se Dalci conseguiu. Vou convidar de novo. Pronto. Convite feito. Isso, né? Aqui está dizendo que ela não está conseguindo participar. Vamos ver o que está acontecendo com ela, né? Ao vivo é assim. Vamos chamar mais uma vez. Convidei mais uma vez. Dalci, se você não estiver conseguindo receber o convite, você pode pedir para participar. Pronto, chegou. Oi, chegou Agora aqui agora. sim. Deixa eu organizar aqui um pouquinho agora. Pronto. Tá Boa me ouvindo? tarde. Tá me ouvindo, Estou Carla? ouvindo tudo Ah, tá. certinho, viu? Boa tarde, seja bem-vinda, assim, vésperas do Dia dos Namorados. Quis trazer flores para todos que estiverem aqui conosco, porque Show. o nosso assunto aqui hoje também diz respeito a namorar a vida, né? Sim, sim, Nesse processo que, quando a gente fala da vida, a gente fala de morte, vida, renascer, morte, vida, renascer, esse constante nascer e renascer que a gente tem diariamente em vários momentos, né? Então, sim, gente, hoje a Dalci vai estar aqui com a gente. Como eu disse a vocês, ela trabalha com pontoterapia e ela vai poder explicar melhor do que se trata e vai trazer um ponto muito legal. Legal, acho que é pouco para esse ponto, né? sim, Deixa eu adjetivar de um jeito melhor. Muito profundo, que é a mulher esqueleto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E desde o momento que eu falei desse livro, que ele era esse livro, né? Você sabe que eu já tive vários desse livro. Eu sempre dou para as mulheres, porque eu acho que toda mulher tem que ler esse livro. E o conto de hoje vai ser A Mulher Esqueleto. E pode ser que você se identifique, você que está aqui conosco, tá, gente? sim. Então, nós vamos começar, né? Passar a palavra para a Dalci. Já tem E- umas pessoas por aqui. Você está vendo as participações, Dalci? sim, sim. Aqui embaixo estou vendo algumas, estou vendo os Uhum. comentários. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Carla. E assim, é, é uma honra estar aqui nesse momento conversando contigo, viu? Tu é uma mulher iluminada. Eu Obrigada. preciso, eu preciso, antes de começarmos a falar sobre a computerapia, trazer um pouquinho do que foi o Licença Felicidade para mim. Que Então, bom. assim, foi a minha primeira participação, né? Foi o meu Uhum. minha primeira viagem terapêutica. E, assim, eu
tenho, né, que trazer aqui para as mulheres que nos ouvem, para as pessoas que nos ouvem, o quanto foi rica essa viagem, o quanto foi profunda para mim, o quanto eu aprendi, né? Então foram várias vivências, vários locais que a gente esteve, e o que mais me chamou a atenção é o quanto de energia você coloca para organizar, sabe? E assim, no mundo que nós estamos vivendo hoje, de tantas tecnologias, de correria, de tudo, e você parar e dedicar o tempo para criar, para desenhar, para escrever, foi de uma sensibilidade que me surpreendeu e me levou assim, a vários lugares em mim e me fez reviver várias questões lá da minha infância, de quando a gente anotava nos cadernos, fazia as capas bonitas, e me inspirou até a registrar, né, que eu acho que eu mostrei aí em outro momento, Sim. o que foi o licença para mim, desde quando eu decidi ir. Uhum. Né? Então, assim, antes de começarmos a falar sobre a vivência que nós mediamos lá, eu queria deixar esse registro, que foi muito rico para mim, a participação nesse licença, viu? Muito É, rico mesmo. e assim, obrigada. E interessante porque tem gente que fala assim, ah, mas você podia fazer isso de uma forma mais comercial, você atrairia mais pessoas, você ganharia dinheiro. Não me realiza. O que me realiza é exatamente a partir do momento que a pessoa faz a inscrição, por isso que não é uma viagem qualquer, a gente tem um grupo de WhatsApp e começa a trocar conhecimento, né? A gente começa a falar de várias coisas. Olha, assista tal filme. Olha esse trecho dessa poesia, desse livro. Então, é um ano que eu falo que às vezes essa preparação pode ser até mais importante do que a viagem, porque a gente começa a se abrir, como você fez o seu caderninho, né? Foi anotando tudo. Até o recibo das parcelas eu gosto, eu tenho prazer em fazer, bonitinho. Fazer as coisas manualmente, sabe? Que eu sei que não é algo de agora e que poderia ficar mais sofisticado, elegante. Mas cada pessoa que eu estou escrevendo o nome ali, eu estou intencionando, eu estou colocando energia. E eu sou apaixonada por fazer esse Licença Felicidade. Me realizo, é como se eu tivesse indo, não é trabalho, para uma viagem levando minhas amigas para descobrirem sobre a vida, sabe? A gente sentiu Então, essa energia lá, né? E uhum, eu trouxe assim um aprendizado de lá, sabe? Quando você falou assim, vamos nos despir dos títulos, das formações, dos certificados e uhum, vamos apenas ser. Né? E aí é desse lugar que eu quero trazer a minha fala hoje, sabe? Dessa uhum, mulher que sou, da mãe, da amiga, da irmã, enfim, das tantas Dalces que vivem em mim e que me tornam isso que eu sou, né? Então, lá eu aprendi, foi de lá que eu trouxe esse aprendizado, né? E com muita sensibilidade você traz muitas vivências, muitos ensinamentos para nós que participamos e de uma forma tão leve e assim tão sensível, né? Então assim, lá eu consegui olhar para essa Dalce, né, que já viveu tantas perdas, que marcaram a minha vida e a minha alma, né? E uhum, entre elas eu preciso citar aqui que foi a perda do meu filho, né? Eu vivi e vivo ainda porque o luto é para a vida, o luto para a sim, perda de um filho. E uhum, foi aí nesse momento quando eu me senti assim perdida, sem chão, né? Que eu comecei a me reencontrar. Então faz bem sentido o que a gente vai trazer hoje e faz muito sentido para mim também essa questão do renascer a partir da dor, né? Que sim, foi nesse processo que eu me encontrei. E hoje, né, como entrei nesse universo do autoconhecimento e como contoterapeuta, eu caminho aí com outras mulheres que buscam aí esse autoconhecimento e que a gente juntas nós vamos acolhendo aí as histórias de vida, despertando as forças que existem em cada uma de nós, sentindo e recomeçando também, né? E a gente nunca fala de fórmulas prontas, de receitas prontas. O que eu trago mesmo no meu trabalho é essa presença, é essa escuta,
né, de tudo que a gente vive, que a gente já viveu e que a gente aprendeu no decorrer da vida. Então, isso é muito importante eu deixar assim, muito claro e que me trouxe essa consciência quando eu ouvi lá no Licença. Vamos despir do certificado das formações e vamos apenas ser, porque é o que nós precisamos enquanto mulheres, né, que trabalham com outras mulheres, que compartilham com outras mulheres, é apenas ser quem somos, né? E aprender a olhar para nós mesmos com esse olhar assim de amorosidade, com esse olhar de amor e com esse olhar também de coragem, porque a gente sabe que requer um pouco de coragem. E a gente Enfim. diz, né, quando a gente fala dos títulos, maravilhoso, porque conhecimento nos transforma, né? Mas o conhecimento vivenciado, por isso que a gente falou, né? Faça essa viagem de 40 centímetros, da mente para o coração, porque a mente quer explicação para tudo. Então, quando você se permite, né? E no caso que você trouxe isso, que Dalci ela tem, esse Instagram do reviver, né? Porque é um reviver, né? É viver depois de ter passado por uma dor que a gente sabe que perder um filho, gente, não é uma coisa fácil. Fácil nem exprime o que eu gostaria de falar. É uma coisa realmente que a gente tem que começar. É uma morte, é um luto e você está aqui. Então, outro dia eu conversávamos sobre isso, porque até no Dia das Mães foi a mãe que eu quis ligar, foi para ela, e achei que eu tinha que falar isso, sabe? Porque as pessoas continuam a viver, sabe? E o que eu queria que ela entendesse que se permitir amar esse filho, apesar da ausência física, né? Porque ele está aí, e ele era uma pessoa que gostava de saber que a pessoa vive. Então, ela é muito importante ela falar, porque ela fala de um ponto, desse ponto que ela vai trazer, que é o ponto do experimentado, de uma dor experimentada, e talvez a maior das dores, né? Então, é muito essa partilha que a gente está fazendo aqui, ela é muito importante até para a gente aprender a viver, porque a gente aprende a viver a partir da morte. Por Sim, isso precisamos falar da morte. A morte que é um assunto que não é bem-vindo, mas precisamos, porque é só quando a gente se depara com isso que a gente percebe o quanto que a gente precisa viver, até para honrar quem já foi, né? sim, sim. E é um caminhar, viu, Carla? É um aprendizado, é um processo, é um enfrentamento também, né? Porque, assim, nesse universo da dor, nesse processo de dor, e a dor é de cada um. A gente, eu não posso saber qual é a dor que você está sentindo, somente você. Mas nesse processo de enfrentamento do luto, de vivência do luto, eu aprendi que, apesar da dor ser minha, eu não estava sozinha. Né? Sim. Outras pessoas estavam ao meu redor e que foram extremamente importantes, os meus filhos, né? A minha família, e foi um processo de luto crônico, demorado, né? Que talvez por não ter esse entendimento do que era a dor, e me sentir perdida, eu não entendia aquelas emoções, enfim. E foi até por essa questão, por essa vivência que eu empreendi nesse processo aí de compreender o luto. Foi com esse intuito que eu criei a página para promover um espaço de escuta da dor do outro e assim entender que o luto, apesar de eu ter vivido o luto pela morte do meu filho, eu também já vivi outros lutos. Então, o luto a gente tem vários tipos, né? E as perdas na nossa vida, as perdas elas são e não tem como fugir delas, né? Nós vamos perder alguma coisa em algum momento, nós estamos sempre perdendo. E a gente pode até remeter a essa questão da morte, vida, morte. A gente tá sempre morrendo alguma coisa e renascendo outra e morrendo Isso. novamente. Isso é um ciclo, né? E é interessante a gente compreender esse movimento para que a gente possa entender que a vida ela é efêmera, ela era passageira, ela não é para, né? E nesse processo de entender isso, a gente precisa viver,
Outro dia eu assisti a um vídeo falando sobre isso, sobre a morte em vida. Às vezes a gente morre aos 20 anos, Sim, porque passa, e a morte física só vai acontecer aos 80. Então sim. é muito importante a gente estar refletindo sobre essas questões. O Licença nos deu essa possibilidade, né, de escutar, foi um espaço de muita troca, de muita partilha. E no Licença eu levei uma vivência com a contoterapia, que eu acho interessante trazer para os participantes o que é a contoterapia, né? Uhum. Porque, assim, muito poucas pessoas conhecem o que é a contoterapia. E, apesar de ser uma abordagem muito divulgada, mas o que é? É uma abordagem terapêutica que vai fazer uso dos contos e das histórias simbólicas como ferramentas para o autoconhecimento. Então, a gente usa as histórias e os elementos simbólicos que as histórias trazem, especificamente os contos, né, para promover aí nessa vivência uma forma de escuta, né? A narração e a reflexão sobre os contos. E esses contos são, em especial, os contos da tradição oral e mitológica, né? Que é o que são os contos que a doutora Clarissa traz no livro que a Carla já mostrou. Então, foi a partir dessa vivência, desse acesso a esse livro, que despertou esse desejo de compreender com mais profundidade o que é a contoterapia e entender que a contoterapia ela vai facilitar aí o contato com os nossos conteúdos internos, com as nossas questões internas, e vai favorecer aí uma cura emocional, vai favorecer o desenvolvimento pessoal, vai favorecer o autoconhecimento. E assim, em que está fundamentada a contoterapia? Né? A contoterapia ela se fundamenta nessa ideia de que os contos carregam os arquétipos e metáforas universais. Né? E aí, como diria Jung, né, aí seria o que traz o nosso inconsciente coletivo e que fala diretamente à nossa psique, a psique humana, e especialmente ao inconsciente, porque nós sabemos que muitas questões a gente nem tem acesso conscientemente, estão lá no nosso inconsciente e que vai influenciar em muitas questões da nossa vida, muitos comportamentos, muitas atitudes, não é? Então foi inspirada na psicanálise freudiana também, na psicologia de Jung, na analítica de Jung e na inteligência sistêmica, e é claro, no trabalho da doutora Clarissa Três Pinkoester, caminhos que lindos, esses três caminhos quando unidos aí, né? sim, Gosto muito. sim, Pensamento sistêmico, Jung, Freud, para a gente não Freud, ficar numa coisa só, né? Eu acho muito legal quando a gente adentra pelos universos. Muito perigoso o ser humano que é aquele ser humano de um livro só, né? sim, sim. A história, a questão da história única, né? Enfim, Sim. mas também é importante. Então, a contoterapia é essa ferramenta que vai nos promover, que vai nos fazer entender, né? E essa abordagem, ela entende que os contos, eles funcionam como espelhos simbólicos da vida interior. Então, ao ouvir uma história, ao escutar uma história, a gente vai acessar por meio da simbologia dessa história, muitas questões interiores, muitas questões que muitas vezes ficam lá escondidas na sombra, né? Que a gente não consegue trazer à consciência. E o contato com essas narrativas simbólicas permite também a elaboração desses conflitos internos. E isso é rico. Então, eu acho que o conto é de uma potência muito grande. E quando a gente se identifica com esses personagens, com as jornadas desses personagens, a gente pode ressignificar as nossas próprias vivências, que é o que acontece, por exemplo, com a Mulher Esqueleto. Quando eu acessei essa história, eu pude ressignificar o que simbolizava a morte para mim. Né? Então, assim, é muito rico essas questões que o conto traz. E quando a gente fala da contoterapia enquanto prática terapêutica com grupos, aí essa escuta ela fica muito mais rica, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar as histórias, de promover esse acolhimento, né? E essa empatia, e é claro que a gente vai acessar aí também um processo de transformação, de mudança. Porque quando a gente se reúne, um grupo de mulheres, por exemplo, quando esse grupo de mulheres se reúne,
É muito rico porque a minha questão interior, a minha vivência, a minha dor vai reverberar na outra de mim, Sim, que é a outra mulher, que a gente se vê na outra. Então isso acaba criando um ambiente muito rico de transformação, de acesso, de empatia. Enfim, eu acredito nessa ferramenta como um instrumento assim de acesso, de sentir, sabe? E de compreender o que sente, de gerenciar o que sente, nos levando aí para um processo de transformação e de mudança, que é o que nós sempre buscamos, né? Estar, melhorar a cada dia. Creio eu e acredito que nós mulheres estamos aí nesse processo, nesse ciclo, né? De sim. caminhar para esse lugar, de transformar as nossas crenças, as nossas vivências, tudo aquilo que a gente, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, sempre pensando em melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa. É nisso que eu E acredito. É nisso que eu a acredito que é a contoterapia vem para isso, né? Como uma ferramenta disponível para nós, porque também tem muito, além da imaginação, desse trazer para dentro, né? De elaborar a partir daquilo que você ouve, essa cultura oral que é tão importante, que foi passado de geração a geração, né? E que faz sentido, faz muito sentido. E a gente falou anteriormente da morte física, mas também a gente precisa lidar com essa morte, porque tem coisas, sabe, que precisam morrer em mim para que eu tenha mais vida. Por exemplo, se eu não mato em mim a minha timidez, o meu medo exacerbado, tudo isso está me tirando vida. Então, assim, que vida? Qual é a vida que eu tenho medo de dar à luz? Por que eu não dou à luz a quem eu sou de fato? E se não for agora, quando vai ser? Porque tem muita gente projetando isso para o momento propício, e não existe um momento propício, né? E da morte física, eu lembro de um conto do Buda, que ele diz uma mulher vai até ele e fala que o filho morreu e tal, o que que ela vai fazer? Buda fala assim: vá até a aldeia e visite todas as casas e traga pelo menos um relato de uma família que nunca perdeu ninguém. Então, né, é parte do nosso processo aqui, perder, ganhar e honrar o tempo que a gente teve com as pessoas que a gente amou, né? Sim, Seja é, essa perda física ou mesmo a perda no relacionamento. Quando eu fiz psicanálise, o meu trabalho de fim de curso foi sobre o luto. O luto que nas legal. relações foi bem E é, interessante. Então, assim, e é rico, muito né, Carla? rico, rico, e para ouvir essa voz interna que não é a voz do ego, é a nossa voz dizendo isso. Então, a mulher esqueleto nossa, hoje de manhã eu fui reler, né? E eu falei, gente, ela, como diz a própria doutora Clarissa, né? A mulher esqueleto é uma aula de amor a si mesmo e ao outro, porque se reconstruir é um ato de amor. Sim, Imagina, Dalce, se você se afundasse na sua dor, ficasse só ali, poxa, você estaria negando amor a quem ficou, seus filhos, seu sim, marido, sua sim, sim, família, as pessoas que você está alcançando agora com a pontoterapia, sim, sim. entende? E tem gente que se nega e não quer, não vai para a vida. Eu vejo quantas pessoas fechadas nisso aí, sabe? E você... Isso é verdade que você falou. O luto, especialmente o luto por morte, muitas vezes leva a pessoa a um lugar de muita escuridão, de muita angústia, e ela se perde de si mesma, né? O luto, e aí para você encontrar, e é esse o propósito da página, é esse o propósito do trabalho, sabe? É trazer, pegar, ser o pescador ali da mulher esqueleto e trazer Sim, acima, né? Trazer para a luz, porque a vida, ela. Aí eu lembro do que o meu filho falava, né? A vida é uma caixinha de surpresas, ninguém sabe o que vai ser amanhã. Então, relaxa e viva. Ele tinha essa frase como lema. Então, assim,
eu entendo que a gente precisa viver o aqui e agora, com tudo que ele nos oferece, porque o passado, ele já não existe, o futuro é uma projeção. Então nós temos o aqui e agora. Se nesse momento eu estou sentindo essa dor de perder algo, eu tenho que viver essa minha dor, mas com um olhar de amorosidade para mim mesma, porque eu preciso viver essa dor, mas eu preciso entender e olhar para essa dor. Aí eu trago aí o que nosso amigo Renato trouxe, né? Que pensamento eu vou ter nesse momento? É um pensamento destrutivo? Ou é um pensamento que vai me levar para um outro lugar, olhar com esse pensamento, autoridade, de falar, não, eu estou sofrendo, eu vou viver essa minha dor, mas essa dor vai me ensinar algo, porque é para isso que nós fomos criados, a gente está em processo de construção, de evolução, e isso é muito rico e é muito individual também, porque assim, e a gente precisa respeitar, porque cada um no seu tempo. Quando a gente fala assim, tem pessoas que se entregam, sim, tem pessoas que se entregam e a gente precisa olhar para essa entrega com essa amorosidade. Não, é porque é no tempo de cada um que vai acessar, que vai perceber que precisa encarar de uma forma diferente. E é nesse sentido que eu penso que é a minha missão, sabe, Carla? De mostrar para as pessoas, de fazer com que as pessoas entendam que os momentos desafiadores de sofrimento, de perdas, nós vamos viver, sim, mas que nós precisamos olhar para esses momentos com esse olhar assim, de entender que algo eu preciso aprender disso, porque eu sou um ser humano que estou nesta vida aqui para aprender, para crescer, para melhorar. Então, sempre com essa perspectiva de olhar com esse olhar de forma que eu possa aprender. E às vezes eu falo assim, como é que é até louco falar, essa mulher tá louca falando que aprendeu algo com a dor, com a morte do filho. Claro que a gente não precisa aprender pela dor, mas se nos acontece, a gente precisa olhar e entender que isso foi uma oportunidade de me tornar a mulher que eu sou hoje, uma mulher mais espiritual, uma mulher mais voltada para olhar para dentro, com mais empatia pela dor do outro. Então isso é um processo de transformação. E eu Sim, acredito que tudo nessa vida tem um propósito, né? tudo tem Tem um uma propósito. razão de É. acontecer, né? Nada é por E acaso. sobre isso de sentir, eu queria depois que você voltasse aí os comentários, você consegue voltar? Não estou Ah, conseguindo ver os comentários. eu vou falar dos comentários agora, que estão bem interessantes. Só queria falar alguma coisa. Às vezes, nos atendimentos, eu atendo alguém e a pessoa fala: Mas Carlinha, como é que essa pessoa não sente como eu sinto? Será que ela não está vendo que eu estou sofrendo, que está me provocando dor? Não sente. A gente só sente o que acontece conosco. Nem de longe temos a dimensão de como o outro sente. Eu falo que é como um convite, né? Pessoal intransferível. Não tem como sentir. Ah, essa coisa de me colocar no lugar do outro. Temos empatia, mas colocar no lugar do outro. Porque é É impossível, diferente quando acontece com a com gente. certeza. É muito diferente. Falar sobre é uma coisa, sabe? Entender, aceitar. Agora, viver é completamente diferente, né? Diferente, Então, deixa eu completamente. voltar aqui para eu ler para você o que as pessoas estão dizendo. Ver a partir daqui. Dalci, você fez um caderno maravilhoso de registros. Ai, obrigada. Carla também Registrei. está por aqui. Lília falou, e aí começa a viagem, que é quando eu falei, né, que a gente, na hora que faz a inscrição já começamos a viajar, tá, gente? E Devo dizer que imprimi todos os recibos, colei no meu caderno e registrei um que comentário. bonitinho, né? Lindo. Então, acho que é Mari, infância. Linda, é colega da Ah, sim, contoterapia, falou. A dor maravilhosa. da perda de não conseguir expressar em palavras também, porque é uma dor que nos silencia, né? Ivete Sim. falou, Dalci, você é encantadora, a gente juntinhas com tia Carla, engraçado, né? Com tia Carla, ela nos acolhe e sua dor é nossa dor também, tá? E a Vanete está por aqui, Lília falou, a sorte, sorte nossa de ter pessoas que conseguem ressignificar situações tão sofridas
em despertar para o viver, compartilhando conosco sobre como fez isso. Isso é muito É legal. bacana, né? E a Sim, Deja falando, Dalce querida, estivemos juntas no Licença a Felicidade. Foram muitas trocas, foi maravilhoso ter conhecido, ter você agora conosco, pertinho. A viagem, além de tudo que vivenciamos, nos traz pessoas, né? sim, sim. E Linda, deixa é uma maravilhosa. a Kátia Cris também está por aqui. A Kátia falou: através do conto, podemos acessar coisas que estão no inconsciente, que interferem nos nossos sentimentos e podemos elaborar, né, compreender também. A Verdade, Vanusa, Kátia. tem a Aline, tem várias pessoas aqui. E o professor Antônio disse, né? O conto ajuda a conferir sentido para a nossa vida. Isso é muito importante, né? A Mara Verdade. também. E depois ele segue falando: somos homossimbólicos nos contos, nossa vida, sentindo o significado, né? Nos contos, nossas vidas ganham sentido e significado. É isso, Sim, né? sim, verdade o que ele está falando, porque por meio dos elementos simbólicos do conto, a gente acessa aquilo que faz sentido para Sim, nós. sim, sim, com Verdade. certeza. Então, assim, é isso que a gente quer trazer para vocês, né? E a Mara falou que nós somos seres mutáveis, É sim, e a única coisa permanente na vida é uma mudança, já dizia o Heráclito, né? Sim, sim, e eu tive o prazer de me deparar com essa frase no museu que eu visitei lá em Floripa durante Olha, o licença, e eu olhei assim para a frase de Heráclito e falei, Heráclito, e falei, gente, e ele falava de fluxos e atravessamentos, e aí a permanência é uma ilusão. A única certeza que temos é a mudança. E é isso, gente. Nada é permanente, nada é para sempre. A gente está sempre em constante processo de mudança, de transformação. E que bom que a gente pode trazer à consciência essas questões e nos olhar com esse olhar de amor, de amorosidade para as nossas questões e promover em nós mudanças positivas, mudanças que nos façam pessoas melhores, seres humanos melhores, que está tão carente o mundo, né, de pessoas melhores. Eu meu sempre Deus, vejo né? assim, Meu não é? Deus, como? Num tempo que a gente, as palavras estão aí, né? Hoje todo mundo sabe elencar as coisas, sabe o significado, sabe até diagnosticar, né? Ah, fulano é psicopata, fulano não sei o quê, mas a gente não sabe viver, escutar, ouvir o outro, né? Está ali disponível, né? Essa coisa da individualidade muito presente e também do esfriamento dos nossos corações. Então, para essa mudança na nossa vida, é uma coisa que o conto que você vai passar para a gente agora também diz, é isso, né? Sim, Permitir que a lágrima diga algo para nós, que é tipo, admita o sofrimento. sim, Comece por aí. sim, Comece admitindo que está doendo, que você é humano, que você não é impermeável, que chegou até você, mas você não tem que também permanecer no sofrimento, porque não é sim, só sim. sofrimento, né, que a vida trata, não é. Não. Então, tudo isso é muito importante, assim, e tudo que vem a ser na nossa vida e que acontece é de natureza transformadora. Sim, sim. E o sofrimento, Ela... Carla, ele vai acontecer, mas é a forma como nós nos posicionamos frente ao sofrimento, frente à dor, é que nós podemos escolher, né? Então, Uhum. assim, a vivência da dor me levou para esse lugar, de olhar para o sofrimento de um outro jeito, de uma outra forma. Então, vamos partir então para o conto? Então, Vamos fazer, porque assim o tempo voa, né? o Já tempo tem voa aqui meia nessa hora de lá. conversa, né? Então, a Antes de história. partir para o conto, deixa eu fazer duas sugestões aqui para as pessoas. Hum, Um, até te falei essa semana, que é o filme Beleza Oculta, sim, sim, sim. Me né? falou Que é um mesmo. filme muito interessante, que é de um pai também que perde uma filhinha, e ele era um publicitário famoso. Não vou contar tudo, Não tá, dá gente? spoiler, senão a gente Mas fica. aí ele tem um encontro com a morte, com o tempo e com o amor. E essas três energias é que vão questioná-lo a respeito desse lugar de dor que ele está. É um filme muito interessante, daqueles que a gente tem que sentar. Se for para assistir com alguém, fale.
Agora, silêncio, tá? Vamos comentar o Concentrar. final do filme. E Já outro coloquei na minha também, lista, mas ele não está mais disponível na Netflix. Vou procurar nossa, em vale a outra pena até plataforma. comprar para ver, porque é um filme muito legal. Hum. E o outro é o filme A Cabana, que também fala sobre uma perda. E tem uma coisa que é muito legal, que é quando você entra no pensamento negativo e no sofrimento, o quanto que aquilo te suga e o quanto que tudo o que escurece tudo que está ao redor. E a gente está aqui para ser luz, né? Sim, Então, sim. esses dois aí, eu acho que são filmes que, para além da dor, nos conectam com sabedoria, com o entendimento do que é Deus, essa energia que deixa que essas coisas aconteçam, né? Muita gente tem esse questionamento, mas que Deus é esse que permite essas dores, né? Então, várias outras coisas. Então, agora, Dalcy vai nos trazer o conto A Sim. Mulher Esqueleto. Sim, sim. E esse conto da mulher esqueleto vai trazer aí, como a gente já vem comentando, essa história de uma morte simbólica, né? De uma entrega, do medo e do renascimento. Então, esse conto ele vai nos mostrar como a gente, ao encarar o que foi rejeitado ou enterrado dentro de nós, nós podemos abrir caminho para um amor mais verdadeiro por nós mesmos e pelo outro, né? Que não faz sentido a gente não ter não entender que nós estamos aqui e vivemos em partilha, então amor por nós mesmos e pelo outro. Então nesse momento eu vou trazer na verdade eu não vou trazer o conto na íntegra, eu fiz uma adaptação até por conta do nosso tempo, porque o conto que a doutora Clarissa traz ele tem uma linguagem mais densa, né, mais rebuscada. Então eu trouxe uma adaptação do conto. E nesse momento eu convido vocês a se prepararem para ouvir, para escutar o conto. Então que o celular esteja no silencioso, que vocês fechem os olhos se sentir que precisam fechar para se concentrar, que respirem fundo, bem profundamente, solte pela boca. Mais uma vez, respire e se prepare para escutar o conto, não apenas com os ouvidos físicos, mas principalmente com o ouvido do coração, da alma, né? Com o terceiro ouvido, como já dizia o filósofo. E que tragam para a consciência agora o que precisamos olhar com mais amor nessa vivência com o conto, né? Esse conto é um conto de tradição esquimó, né? E assim está no livro de doutora Clarissa, como a Carla já colocou, e vai falar de uma mulher que foi lançada ao mar. Mas vamos ao conto, que é melhor, sem dar spoiler, vamos ao conto, né? A Mulher Esqueleto. E essa é uma versão que é adaptada, certo, gente? Dizem que há muito tempo, numa terra gelada e coberta por neblinas, havia uma mulher que cometeu um erro. Ou talvez não tenha feito nada, mas mesmo assim foi punida. Seus próprios pais a jogaram ao mar. Lançaram-na de um penhasco como quem se livra de algo impuro, de algo indesejado. Seu corpo caiu nas águas geladas e afundou, até que os peixes vieram, foram comendo sua carne, tirando o que havia de vida visível. E ela ficou ali, no fundo do oceano, sendo apenas ossos. Mas seus ossos permaneciam inteiros. Ela se tornou a mulher esqueleto. E com o tempo, a correnteza a esqueceu. Todos a esqueceram. Até que um dia, um pescador solitário lançou sua linha nas águas profundas. Não buscava nada além de alimento. Mas quando puxou sua linha, sentiu um peso incomum. Achou que havia fisgado um peixe grande, um tesouro talvez. Puxou e puxou, até que, quando olhou para dentro da água, viu algo assustador. Uma figura branca, feita de ossos, emergia lentamente presa ao anzol. Ela vinha com os olhos vazios e o crânio sorrindo, como se o tempo nunca a tivesse deixado. O pescador se apavorou, saiu correndo pelas pedras e neve, puxando com ele a linha. E sem perceber,
arrastava também a mulher esqueleto, que vinha presa, enroscada atrás dele. Quando que chegou à sua cabana, se jogou no chão, exausto, sem saber que ela estava ali, deitada sobre ele em silêncio. Na escuridão da noite, ele acendeu o fogo. E quando a viu ali, seus olhos não fugiram. Sentiu medo, sim, mas também compaixão. E ali, naquele momento, algo mudou. Com cuidado, ele começou a desenredar os ossos. Um por um, colocou tudo em ordem: costelas, mãos, crânio, pés. Cobriu-a com peles para aquecê-la. E quando adormeceu, seu coração começou a chorar. Lágrimas verdadeiras que escorriam pelo seu rosto. A mulher esqueleto, silenciosa, se aproximou dele. E com delicadeza bebeu de suas lágrimas. E com esse alimento sagrado, ela voltou a viver. Puxou o coração dele de dentro do peito e o segurou entre as mãos. E com suas mãos ossudas, bateu o coração dele uma vez, depois outra como tambor. E dançou em volta do fogo, recuperando sua carne, sua pele, sua vida. E quando terminou, deitou-se ao lado dele. E ali, naquela noite, nasceram juntos no amor que aceita, que vê e que cura. Dizem que os dois viveram muitos anos mesmo, e que quando o vento sopra forte nas montanhas geladas, ainda se pode ouvir o tambor do coração sendo batido, chamando à vida o que um dia foi enterrado. Que lindo, né? Que lindo, que lindo. A gente até silencia um pouquinho nesse momento, teria que silenciar um pouco, né? Sim, sim, e deixar que a história repouse em nós por alguns instantes. Fechar os olhos e apenas respirar. Observe agora. Olha para o seu interior, para a sua intimidade, e sem julgar, sem pensar muito, sem tentar entender. Só sinta, somente sinta. O que esta história, em que essa história te tocou hoje? Só você. Se sentir à vontade, você pode compartilhar nos comentários o que essa história te tocou hoje, de que forma essa história te tocou. Se você sentir tranquilidade, separe a cena. Que cena da história reverberou em você hoje? Eu não estou vendo os comentários, viu, Eu Carla? Se alguém. falo depois. Então, Sim, vou começar por mim, né? sim. Eu gosto muito, até porque, gente, quem tiver o livro ou quem não, dá um jeito de baixar e tudo. Quem quer caça jeito, né? Porque esse conto também ele fala sobre o amor, né? E a gente tem uma ideia de amor, uma ideia romantizada, né? Uma ideia idealizada que tem que ser tudo bonito. E essa a mulher esqueleto vem para dizer isso. Primeiro, às vezes a gente tem que confrontar com o que não é tão belo e a gente pela de medo, a gente corre léguas do que a gente não considera bonito e por isso deixa de viver muitas coisas lindas. Então, o espanto dele com a mulher esqueleto, sabe? Se ele tivesse permanecido só no espanto, se ele tivesse olhos de ver só essa beleza externa, ele não teria feito do coração dele um tambor, né? O coração dele não teria voltado a pulsar, porque ele era um homem solitário, um pescador que nem esperava por isso. Então, é esse reviver, né? Estruturando, olha o que ele fez. Ele colocou ossinho em cima de ossinho, ou seja, a gente tem que edificar aquilo que a gente quer, né? Numa Sim. construção.
E sim, eu acho isso maravilhoso, essa simbologia da lágrima também, né? sim. Porque a lágrima é água, É é vida, emoção, né, cara? é vida. E quando você pensa, quando reverbera em você essa questão do pescador se defrontar com aquilo que não é tão bonito, né? Mas ainda assim ele organizou, foi colocando, foi ajustando. Muitas vezes a gente também se sente assim em relação a nós mesmos. Quantas lembranças, quantas vivências muitas vezes não são tão agradáveis que a gente viveu, que a gente passou. Quantas coisas que a gente tem dentro da gente que muitas vezes a gente não quer olhar, né? Mas aí requer essa coragem de olhar e de se reorganizar, de reviver de um outro jeito, de refazer no momento presente, ou às vezes ressignificar aquilo que se viveu lá no passado de uma forma diferente, para que a gente possa voltar à vida, emergir para a vida, né? Porque na verdade o que nós temos é o hoje. As questões que passaram, elas são do passado. A gente precisa olhar para essas questões com um olhar de que a gente não pode deixá-las nos conduzir, nos orientar. A gente precisa olhar para essas questões, para essas vivências, para essas dores, para essas perdas, para esses desafios, com esse olhar de que o que eu posso fazer com isso hoje, né? O que eu posso transformar hoje? Porque o que já foi não tem como mudar, mas o hoje eu posso, né? Um outro dia, eu numa vivência, eu trouxe uma questão lá do passado, e aí a facilitadora me levou para esse lugar de que o que foi eu não posso mudar. Foi o que tinha que ser, foi o que eu dei conta de fazer naquele momento, mas que hoje eu posso olhar com um olhar diferente. Hoje eu posso fazer diferente. E é nesse sentido, né? E assim, quando a gente ouve essa história, a gente pode também se perguntar o que dentro de mim tem estado enterrado no fundo do mar? O que E em eu mim? até, eu posso continuar, Delcio, porque eu até fiz uma anotação aqui, uma colinha de algo que eu vi no livro e que eu gosto muito, que é isso, assim, ó, o ferimento, às vezes, não está na tragédia, no dano físico, mas no permanecer utilizando como bálsamo o rancor, a dor, né? Ou então recorrer às bebidas, às drogas, ou o que for, para poder Outras. outros meios de não vivenciar aquilo. E a única maneira é entrar em contato. Não tem outro jeito. Dolorido, não tem outro jeito, a gente precisa entrar em contato, né? Então, eu É vou olhar, falar um né? pouquinho aqui das vivências. Sim, Deja falou que no momento da vivência o que mais tocou foi a lágrima que hidratou, né? Pois me senti assim, a partir dali, me refiz, me encontrei pronta para ressignificar meu luto. Ela que estava vivendo um luto também. sim, A Adélia sim. também entrou A Deja é agora. uma linda, né? Uma corajosa, Deja né? é uma corajosa. A Mara falou que me tocou muito a parte que eles estavam deitados e juntos. E fala do coração, como um tambor. E o esqueleto foi recuperado, osso após osso, e seu corpo ficou coberto, né? Então é como com carne e amor. É uma nutrição, é É, encarnar, né? E o Está aqui. amor. É importante, Carla, antes de você continuar lendo, eu destaquei um trechinho que fala sobre essa questão do amor que a doutora Clarissa traz, que é assim, que nas histórias do Norte, o amor não é um encontro romântico entre duas pessoas, né? Entre Eu dois amantes. Ela traz marquei assim. essa mesma parte, inclusive li para Renato hoje de manhã, viu? Que Olha como legal, né? estamos conectadas. Sim, sim. E descreve o amor como uma união entre dois seres, preste bem atenção nessa descrição. Descreve o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e Sim. a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Então, o amor é que nos faz olhar, né? E que Sim. é um processo de comunicação mesmo entre morte, vida
morte, são Morte, esses vida, morte. ciclos que a gente vive, Uhum. né? Em todos os Sim, aspectos da nossa vida. E é o amor que vai nos trazer aí a força, que vai nos trazer essa, como a Deja trouxe, essa coragem, né? E é o amor que faz isso, né? É isso, sim. gente. E a Lília falou que, porque lá, eu também lá, eu tive outra percepção, e olha como é rico, Uhum. né? Hoje já foi outra coisa que veio para mim. A Lília falou que hoje ela me tocou na parte em que a mulher tira o coração do peito do homem e toca 3 vezes como um tambor, né? Então, nossa, achei muito forte isso. Diferente lá do movimento no Licença, que o que chamou a atenção foi a força desse toque no coração. Então, tocar o coração do outro, porque às vezes o coração está esfriado, ou de traumas, ou de relacionamentos anteriores que não deu certo, ou de tanta dor, que é como eu falei, a gente se aprisiona nesse sofrimento, né? É uma vida protegida no sofrimento. Eu Sim, sim. sofro, mas eu estou protegido aqui, né? Então, Na assim, zona de isso, conforto, né? Se vitimizando muitas vezes, sim, usando isso como válvula de sim, escape, né, com né, Carla? certeza. E aí, anterior, a Clarissa, anterior a começar o conto do esqueleto, como o livro se chama Mulheres que Correm com os Lobos, ela sempre compara o ser humano com o Com o lobo, lobo. né? Então, é muito interessante ela falando que como os lobos tratam esses altos e baixos, os picos e os vales da vida, de uma forma natural, porque não tem como, sabe, ser tudo bom o tempo inteiro. Então, ela fala isso. A mulher esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Aí, olha a parte, para você ver que era isso Uhum. mesmo. Na história do Norte, o amor não é encontro romântico entre dois amantes, marcadinha, Muita conexão. muita conexão. Então, a gente fica muito feliz com tudo isso, né? Sim, sim. E E, acho. e é interessante quando a Lília traz, Carla, sobre o conto hoje ter tocado em outro lugar nela, e é Uhum. essa a potência dos contos. A gente pode ouvir a mesma história várias vezes em tempos diferentes, que a história vai te tocar em um lugar diferente, porque a potência do conto é exatamente essa. É porque o conto nos toca naquele momento que a gente se abre para ouvir. É hoje, é a Lília de hoje, é a Dalce de hoje que está ouvindo a história hoje. E a história vai reverberar em mim, vai tocar em mim naquilo que precisa ser tocado hoje. E é isso que eu acho muito lindo da contoterapia, que eu sou apaixonada, né? Porque eu vejo assim que a gente tem a oportunidade de acessar histórias diferentes, ou a mesma história em momentos diferentes, e nada, nunca que é a mesma coisa, porque nós não somos os A mesmos, né? vida Nós não é mesmo, não né? é Aquela história que você nunca vai molhar os pés na, na na mesma mesma água água. do rio, E é né? isso com os É. contos também, né? E a Então, quando a Lídia Clau, fala do tambor, aí eu questiono como você reage quando o amor puxa essas partes de volta. Como você reage, exatamente. né? Então, Se assim, fechando, se ou se fechando, abrindo, se né? abrindo, né? Entendendo que vai ter um confronto, né? Porque tudo que nos provoca, que nos tira no lugar de conforto, vai mexer alguma coisa em você. Então, tem gente que quer ficar naquele local e deixa muito de viver, né? E aí eu pergunto, que medos, que essa fala sua aí me remeteu a essa Sim. pergunta. Que medos você sente quando se aproxima de uma entrega verdadeira, dessa abertura verdadeira para se ouvir, para se escutar? Que medos Uhum. você sente, né? E quando você se abre para você mesma, ou para outra pessoa, ou para a vida. Então, é bom a gente, apenas questões para a gente poder pensar e refletir. E assim como no conto, e a Cláudia está falando aqui, às vezes precisamos de alguém para juntar nossos ossos com amorosidade, né? Renascermos. Mas às vezes não vai ser alguém, tem que ser a partir de nós mesmos, né? Ainda que a gente crie rede de apoio e tudo,
Não é todo mundo que vai ter a sorte de uma mulher esqueleto, de pescar uma mulher esqueleto, mas que a gente Agora, pesca Carla, internamente, né? sim. Mas o que a Cláudia está falando aí, a gente vivencia, eu vivencio nos meus grupos terapêuticos enquanto facilitadora, sabe? Uhum. A gente tem essa oportunidade de auxiliar, sabe? De facilitar, de mediar esse encontro de uma mulher com ela mesma. E a contoterapia é essa ferramenta que eu É o uso. E objetivo, também né? uma outra ferramenta que eu uso também é a EFT, porque eu integro as duas Sim. ferramentas, que é a contoterapia com a EFT, que é uma técnica de É, liberação emocional, você vai, na né? qual a gente toca Muito em legal. alguns pontos, né? Hum. Sim, então eu faço essa integração de levar a mulher a sentir por meio da contoterapia, por meio do conto, a se perceber, a olhar para essa dor, para essa alegria, ou para esse sentimento, para essa emoção. E no final a gente faz uma liberação dessa emoção por meio da EFT. Então, assim, falando com com o comentário dela, a gente tem essas oportunidades. O licença é essa oportunidade também, né, Carla? Da gente, dessa viagem terapêutica, ser uma facilitadora desse acesso a nós mesmos. É uma viagem nossa. Sabe? Não tem como eu viver por você, nem você viver por mim. É um olhar que só você sabe, que você conhece as suas dores, você vai acessar o seu interior. Mas a gente sabe que tem essas ferramentas que podem te ajudar, te apoiar, te auxiliar nesse processo, nesse caminhar. Tem Né? que buscar, né, É. gente? Então, a gente nunca sentar, pegar a dor, fazer. Eu falo sempre isso. Às vezes, a dor, ela tem essa coisa de um colo, né? A gente fica aninhado na dor ali, né? E fechados em si mesmo. E muitas vezes a pessoa acha também que se ela libera essa dor, se ela vai pela alegria e tudo, fica parecendo que essa dor não era tão dor assim. Isso é uma coisa muito equivocada, sabe? Ai, se eu parar de sofrer, parece que não era importante. Sim, Não sim. é E isso, eu não que é vivi o isso. luto por um filho, teve em alguns momentos, algumas fases desse luto, em que eu tinha até medo de sorrir, por medo do julgamento do outro. Então eu me fechei, não queria, não posso nem sorrir, porque senão vão pensar o quê? Bicho, perdeu o filho, tá chorando. Tem isso também, essa autocobrança, sabe? E que a gente Sim, precisa sim. desconstruir, a gente precisa pensar de forma diferente, porque a dor do luto, a perda do meu filho, a saudade dele, eu nunca vou deixar de sentir. Nunca. Mas eu não Isso. posso também morrer com Saudade ele. é o amor que fica, né? Exatamente, já dizia, né, o É. poeta, saudade é o amor Uhum. que fica. E a mulher esqueleto, ela nos lembra isso, né, de que é preciso, internamente falando, a gente morrer para algumas versões de nós mesmas, para que nós possamos renascer mais inteiras. Então, é o que Cláudio trouxe aí dessa questão de olhar para si, ela é verdadeira, às vezes é desafiador, mas a mulher esqueleto nos lembra isso. E nos lembra uma coisa muito mais interessante, muito mais importante, que o amor. E aí nós estamos falando do amor verdadeiro, não apenas o amor entre um homem e uma mulher, o amor romântico, mas o amor verdadeiro por nós mesmos, pelo outro, né? E pela vida, principalmente. Isso só vai acontecer quando a gente se permite olhar para as nossas feridas, sabe? Não apenas com a nossa força, mas com a nossa vulnerabilidade também. Perceber que nós somos seres que passamos por dores, por perdas, que temos feridas. Todas nós temos em algum grau, umas mais, outras menos, alguma dor dentro de nós, né? Alguma emoção, algum sentimento. Sim. Então, assim, e é sobre isso e é preciso a gente morrer para algumas coisas para que a gente possa reviver para outras, né? Morrer para o medo, não deixar a falta de confiança, né? A gente precisa encarar as nossas questões com esse olhar de que é preciso que morra algo para que algo renasça, para que algo reviva em nós. E é importante a gente ter essa clareza de que desse ciclo. E a nossa vida ela é assim, ela é feita assim. É, e a
Mário falando assim que ela achou tão bonito quando a gente estava lá cantando Olê, Mulher Rendeira, né? E que você jogou um verso. Então, isso também, a gente às vezes acha que tudo bem, que não foi marcante, mas acessa alguém, né? E a Cláudia perguntou se você usa outros textos na contoterapia. A Lília falou também. Ah, teve uma pessoa que perguntou que se você faz contoterapia, faz outra terapia, né, além da contoterapia. E Lília falou que ontem ela experimentou a contoterapia, né, junto com você, com a Mary e com a Leila, Sim, que estão presentes aqui, que foi incrível. Então a gente agradece também a presença delas aqui. Então é isso, acho que a gente tem que se reunir. Vamos nos reunir em torno daquilo que nos faz bem, né? sim, Porque sim. a É o que. gente fica só falando do que não está bom, das nossas dificuldades, mas a gente não busca, e quando aparecem oportunidades, a gente diz não para elas. Então, assim, tá tudo aí, gente. Os downloads de inspiração estão vindo para todos que querem estar nesse caminho. Então, se alguém te convida, diz, olha, tem isso aqui para ser feito, vá, né? Vá, que é muito importante. Agora a gente já nem tem tempo mais, são 14 horas. Sim, vamos encerrar então, né? Uhum. Só agradecer e dizer para a Mara aí que eu sim, tenho sim outras práticas, né? Como eu falei, eu uso a EFT, eu uso a contoterapia. Então, sim, a gente trabalha assim com outras práticas. Me sigam lá no Instagram, dalcialves.reviver, que lá eu trago algumas, aborda lá algumas das minhas práticas. E assim, no mais, Carlinha, agradecer pela oportunidade da viagem terapêutica e também por eu ter me permitido experienciar essa viagem, porque foi muito rica, né? E conhecer pessoas tão maravilhosas durante esse processo, participar de vivências tão transformadoras, cada uma das vivências, todas eu achei assim muito rica. Eu saí de lá nutrida, a palavra é essa, Fez nutrida. até teatro, atuou, foi até Fiz atriz, até, virei até virou atriz. até Então, atriz. Você vê quanto é possível, né? Quanto que a gente tem, né? sim, não é, Carla? E muitas vezes a gente nem se apercebe disso, né? Então, no mais, eu queria agradecer pelas pessoas aqui presentes que viveram essa história comigo e que você, cada um que teve a oportunidade de acessar essa história, a partir de hoje, possa olhar assim com mais ternura para tudo aquilo que parecia feio demais para ser amado, viu, gente? E que dentro de você e fora de você também, né? E se você tem aí o desejo, sente a necessidade, percebe que é a hora de mergulhar mais fundo nesse seu processo de cura, entre lá no meu Insta e mande um direct que a gente está aqui para auxiliar, E vão ser viu? Gratidão, muito bem Carla, viu? Deus abençoe. conduzidas, né? Sim, Vão ser muito bem conduzidas. A Carla falou, Carla que esteve no Licença conosco também, gratidão, Dalce, Carlinha, amei. linda. A Kátia também, terapeuta, falou gratidão. E todo mundo falando gratidão. E arrasou. Gente, tem licença o ano que vem, Sim, sim. tá? Estou Só que a ansiosa, viu, gente gente? começa, a gente vai dar o ok daqui a alguns dias. Então fica, quem está a fim de ir, fica bem ligada nesse movimento aí que a gente já vai fazer isso. Deixa eu me ver. Ah, sim. E a Deja disse que para você estar com elas na roda de mulheres de Sim, Guanambi. sim. A gente já até conversou, a gente vai agendar a data e o horário e Que Deus sabe que vai ótimo, dar tudo certo. que ótimo. É isso que é importante, né? Vamos unindo força, cada um traz seu talento, cada um traz seu amor, cada um traz até a sua dor para ser ressignificada e a gente vai junto, né? Então, é isso. Muito, muito obrigado, Dalci, por estar aqui, pela disponibilidade, por ter a confiança de ter ido ao licença, né? Que eu sei que foi um parto para você, né? Que não é fácil, mas é isso, porque é dar o primeiro passo em relação àquilo que a gente diz querer, né? Ser Sim, sim, fiel a essa pessoa é integral, não só partes nossas, elas não podem falar mais alto do que aquilo que nós realmente somos, tá? sim, sim, sim. Beijo. Amanhã No- teremos a última live dessa série de 10 lives com o professor Antônio Alvimar, às 13 horas também, com o tema Mergulho no Ser, né? Dia dos Namorados, nada melhor do que a gente começar
se namorando, se entendendo, né? Para Com poder fazer certeza. dos nossos relacionamentos histórias mais bonitas. Beijo, gente, e Beijo, até. gratidão, Carla. Gratidão, Gratidão a menina. você. Tchau. Tchau.